O fabricante vende uma lâmpada e na sua embalagem diz que essa lâmpada dura em média 20.000 horas, ou seja, tem uma vida útil de 20.000 horas, com um desvio padrão de 2.500 horas. Um lote de 57 dessas lâmpadas foi adquirido e notou-se que, em média, essas lâmpadas tiveram vida útil de 18.000 horas. Note que temos uma amostra de 57 lâmpadas, portanto uma amostra grande. Nós temos a informação que foi dada sobre o desvio padrão da população, ou seja, de todas as lâmpadas que esse fabricante produz. Então, esse desvio padrão é da população. E temos que a quantidade de horas é uma variável contínua. Ela possui uma informação numérica que pode ser descrita de maneira bastante precisa. Não há aqui informação sobre a normalidade da ocorrência desse fenômeno, o que é compensado, por outro lado, por uma amostra grande. Portanto, temos condições de aplicar o teste de hipóteses de média, visto que a variável é contínua, nós temos uma amostra grande e, sendo o desvio padrão conhecido, aplicaremos a distribuição normal. Antes disso, precisamos definir nossas hipóteses nula e alternativa. A hipótese nula é aquela que representa o estado atual da realidade. Essa informação foi nos dada dentro da embalagem do produto, ou seja, uma afirmação oficial de que a quantidade dessas horas de vida dessa lâmpada seria em torno de 20.000, com 2.500 horas a mais ou a menos. Então, a nossa hipótese que representa o status quo é aquela chamada hipótese nula, onde, portanto, a média seria de 20.000 horas. Por outro lado, temos que nossa evidência nos trouxe uma eventual necessidade de corrigir esse parâmetro, visto que, numa amostra de 57 lâmpadas, a média seria em torno de 18.000 horas, nós temos uma evidência de que talvez a realidade tal qual nos foi informada, talvez não seja precisa. E, portanto, formularemos nossa hipótese alternativa de que a média, então, não seria aquelas 20.000 horas, mas algum valor menor do que aquelas 20.000 horas. Então, aqui entra a nossa evidência, que confronta o status quo. Sabemos, portanto, que podemos utilizar o teste de hipóteses para a média quando o desvio padrão é conhecido. No caso aqui, ele nos foi dado. Nesse caso, nós vamos testar nossas duas hipóteses a partir da distribuição normal. Dentro dessa distribuição, todo aquele problema se resumirá de olharmos nessa escala um valor crítico e comparar com o valor teste. Portanto, todo o problema se resume nessa comparação. Para calcularmos esses parâmetros, precisamos de dois artefatos. Primeiro, uma função matemática e aqui a própria tabela da distribuição. Então, a tabela da distribuição Z. A função que representa esta estatística teste é dado pelo desvio entre a média que observamos, a média que acreditamos ser verdadeira, dividido pelo desvio, que é dividido pela raiz do tamanho da amostra. Então, nesse caso, temos que a nossa estatística teste será as 18.000 horas menos as 20.000 horas. Aqui, então, no caso, representando a média observada, a média amostral, aqui o parâmetro da população, tudo isso dividido por 2.500, dividido por raiz de 57. Isso daqui dá aproximadamente menos 6. Esse menos 6 está numa escala Z,
e deve ser comparado, portanto, com o valor crítico. No caso aqui, o valor crítico para um alfa de 5%, ou seja, a chance de incorrermos no erro do tipo 1, que é aquele de rejeitarmos a hipótese nula sendo ela verdadeira, é de apenas 5%. Esse 5%, que é a probabilidade associada a esse alfa, é traduzido então na escala Z de duas formas. Ou bilateral, e aí dividiríamos esse valor do alfa por 2, ou ele inteiro olhando somente para um lado, como é o caso aqui. O teste ele pede apenas para verificar se esse desvio ocorre no lado inferior da média. Esse valor associado aqui é o nosso valor crítico, que é igual a menos 1,64. Esse valor, então, como a gente comentava, vai ser comparado com a estatística teste, e disso temos que o Z teste é menor do Z crítico, ou seja, ele está em algum valor aqui na área de rejeição. Portanto, rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, nós rejeitamos a realidade tal qual imaginávamos que ela fosse, de que essas lâmpadas durariam em torno de 20.000 horas, tendo um desvio de 2.500. O desvio que encontramos na média, ou seja, essa comparação aqui que fizemos nessa escala Z, indica que houve um desvio significativo a tal ponto de afirmarmos que a realidade não seria aquela que nos foi informada.